somente crer. Oh, aleluias. Glória a Deus. Somente crer. Aleluias. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aleluias. Somente crer. Somente crer. Tudo Jesus para todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos felizes, por mais uma noite estarmos aqui e saber que isso é a graça de Deus. Nós vamos orar nesta hora pelos pedidos de oração. Vamos ficar de pé, e logo após vamos ler a palavra, aproveitar que vamos ficar de pé. Vocês abram no livro de Levítico, capítulo 23. Enquanto tem alguns pedidos novos aqui, dos Carlos, ou não, aqueles mesmos, nós temos um pedido de oração aqui no livro, pelo moço chamado Daniel, trabalha conosco, Ele parece que tem um problema de próstata e vai ter que fazer um procedimento. Não teve, aliás, talvez uma cirurgia, não sei, uma raspagem, alguma coisa assim. E ele está muito tenso, preocupado com isso, E vamos orar por ele, Continuar orando por ele, aliás. Orar por Wesley também, completou mais um ano de vida, E também pela Jeane, que pede oração, por ela e sua mãe. E a Jéssica também, Jéssica é uma pessoa que ela tem ouvido a palavra, mas por enquanto, que eu digo, ela até se interessou pela palavra e pediu até que fosse batizada, Mas agora ela está fazendo um tratamento e foi constatado que, segundo esse tratamento, ela tem câncer, Então, ela até tinha pedido o batismo antes, E pelo que o estado que ela se encontra, os médicos estão com receio até de mexer. Quando o médico chega a esse ponto de mexer, não quer fazer a cirurgia, é porque o estado grave, parece que se espalhou por vários órgãos, Então, eu pedi aos irmãos que orem por ela, Imagina uma bala, sentia muitas dores, e ela no hospital, os médicos davam remédio para passar as dores, e agora eles descobriram que o câncer está avançado pelos órgãos, Amanhã ficamos, se Deus nos permitir, de visitá-la, amanhã à noite, e ela até disse que quer ser batizada, mas ela disse que não pediu o batismo por causa dessa notícia, ela já tinha pedido antes, Então, o importante é que a alma dela esteja bem. O irmão Luiz Carlos leu essa mensagem na terça-feira, inclusive foi uma boa mensagem, Que quando o irmão Brana foi orar por uma irmã, que o bebê estava morto dentro dela. Foi isso, Luiz Carlos? Está ouvindo? Então, e a primeira coisa que ele perguntou para ela foi: como é que está a irmã com Deus? Olha a preocupação, Essa é a parte principal, Como está a tua alma com Deus? Está em paz com Deus? De uma forma ou de outra a gente tem que partir, Nós não vamos ficar... Esse corpo ele não é eterno, ele vai ter que partir. Então é importante que você esteja sempre em paz com Deus. Se houver uma doença e você tem que deixar esse corpo, isso é uma casa temporária que você vive aqui, no máximo, a Bíblia fala que essa casa, quando passa de 70 anos, é enfado e canseira, Então você tem que sair, então você tem que estar preocupado, pedir a Deus que te prepare para a outra é permanente, Essa vida é permanente. Jesus chegou a dizer para o povo que queria bênção, só cura, trabalhar pela vida que permanece. Então, a importância disso, esteja bem com Deus, esteja pronto para quando der a hora da sua partida, você estar bem, que você só vai trocar de casa, E aquela que você vai
uma diferença tão tremenda da outra. Tudo que você vê nessa, né, essa aqui é um negativo, né? Então você não tem como imaginar o estar na outra casa, no outro corpo, né? Se Deus te pegar por uma experiência, te levar um pouco, te deixar lá, só na sexta dimensão, que ainda não é o teu corpo definitivo, é um temporário, mas você olhando para esse de cá, você não quer voltar. Por isso que quem vai não quer voltar. Isso é um caso de um cristão, tá? O que não é cristão, pelo contrário, ele não quer ir porque ele não sabe para onde vai. E a alma dele já sente a pressão, né? A condenação por causa dos seus pecados, sente aquele lugar terrível, né? Então ela não quer morrer, então não quer partir. Não que o cristão queira morrer, ele sabe que tem um propósito de Deus e ele está aqui. Mas quando chegar a sua hora, né? É como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, né? Amém? Então vamos orar por ela, né? Por sua alma, e também lá que nós vamos visitá-la. Se ela fala que quer ser batizada, questão de batismo tem que ser até de emergência. Se ela fala, quero ser agora, a gente parece aí à noite, tá, Luiz? Tá ali, tem água ali já, né? Então, ou lá mesmo, já falou, eu quero ser batizado agora, pastor. A gente dá uma ligada nos carros, a gente vai aqui em Maricá. Então, pega ela, traz ela aí, batiza ela e leva em casa, não tem problema nenhum. Tratou-se de questão de alma, irmão, de coisa de reino de Deus, não meça dificuldade. Vai dormir mais tarde, fica cansado, mas está trabalhando para Deus, isso sim é um investimento que você está fazendo, né? Isso é compensador. E um detalhe, Deus não esquece, até se você pegar um prego e for lá, vou pregar essa madeira lá para ajudar na construção que eles fizeram, vou bater nesse preguinho aqui para ficar mais firme. Aquele esforçado você de bater ali com um bom coração, Deus te recompensará por isso, né? Ele disse, eu conheço as tuas obras, então ele sabe tudo que nós fazemos. E o que você faz para Deus não é esquecido, está no registro de Deus, né? Então invista em alma, invista no reino de Deus e você será muito abençoado. Por isso quer ser abençoado nessa vida? Busque o primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos orar. O irmão Júlio pode fazer essa oração? Orar por ela, pelos demais. Se tiver alguns mais pedidos, né, nessa noite, vamos orar junto. Pelo Daniel também, essa questão dele também é um tanto preocupante, ele tem que fazer essa cirurgia de próstata, né? E ele disse que os médicos, todo ano, né, todo cuidado, mas o médico disse que a próstata talvez tenha que fazer uma raspagem, alguma coisa assim. Eu já fiz isso até com ele. Eu não sei se o grau dele, né? Mas às vezes ele está um pouco assustado, as pessoas se assustam, né? Porque, né? Ainda mais quando parece, principalmente a notícia assim, está com câncer e o médico não quer mexer. Aí a pessoa já vem, não, vou morrer, né? Entra nesse pânico assim. Mas o importante, se ela, espero que tenha sido por sincero arrependimento, ela tenha pedido o batismo antes, ela pediu antes, né? Que ela continue nesse propósito. Se Deus permitir que ela vai dessa forma, ela vai sair, vai aguardar lá na sexta dimensão para a ressurreição. Mas se Deus não permitir, Deus vai mandar eles tudo embora. Pode estar no corpo todo, pode estar até na pele, nos ossos, no cabelo, seja onde for. Quando Deus mandar isso aí, tem que sair, morre tudo, né? E a pessoa fica boa, né? E Jesus já fez isso, caminhando para o Calvário. Mas a gente entende a perfeita vontade de Deus. Vamos orar então. Oremos. Senhor Jesus, ó Deus, te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sim, Senhor. E nesse momento, Senhor, primeiro, Senhor, pedimos perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Sim, meu Deus. E agora, Senhor, no cumprimento da sua palavra, Senhor, sim, ó Deus. Marcos 16, Senhor, tu sabes, Senhor, tu nos deste o poder, Senhor, de curar as enfermidades, de expulsar os demônios. Amém. E nós queremos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entregar, Senhor, esses pedidos, essa moça, Senhor, que está com esse problema, o outro rapaz que tem pedido oração, e os pedidos que estão neste caderno, Senhor, e também, Senhor, os problemas que os irmãos estão aqui, enfermidades, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, sim, nós queremos entregar em tuas mãos, Senhor. Amém. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Sim. O Senhor é o Deus que cria rim, o Senhor é o Deus que cria estômago, o Senhor é o Deus que faz o braço mirrado esticar, aleluia. O Senhor é o Deus que cria perna, o Senhor é Deus que cria tendões, Senhor. Amém. E eu sei, Senhor,
que o Senhor pode renovar, Senhor, a quem o Senhor quiser, Pai. Amém. Porque nós temos provas, Senhor, na sua palavra, Senhor. Amém. Quando Lázaro jazia ali naquela sepultura, Senhor, completamente, Senhor, podre, Senhor, os seus órgãos todos destruídos, Senhor. Verdade. Mas quando o Senhor disseste para ele, Senhor, Lázaro, levanta, não foi necessário, Senhor, um período de tempo para ele recuperar os seus órgãos, Senhor. Mas o Senhor colocou tudo novo naquele corpo, Senhor. Então o Senhor pode fazer isso nesta noite, Senhor. Colocar tudo novo em cada um dos irmãos aqui. E nesses pedidos de oração, Senhor, para que nós possamos ver o teu milagre, Senhor. Porque todo dia o Senhor faz milagre, Senhor. Nos livrando, Senhor, de tudo quanto é mal, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos pedir por essas pessoas em especial, Senhor. Venha tomá-las em tuas mãos, Senhor. E venha dar a cura, Senhor. Porque o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer isso. Por isso nós estamos pedindo, Senhor. Porque a sua palavra diz que era para nós pedirmos, Senhor, que seria dado para cada um de nós, Pai. Aumenta a nossa fé. Aumenta a fé das pessoas que têm pedido oração, Senhor. E dar a cura para a sua honra e para a sua glória, Pai. Pois nós entregamos esses pedidos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, e crendo, Senhor, que já está feito, Senhor. Porque a sua palavra disse, Senhor, que se nós cremos, já está feito, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entregamos esses pedidos e entregamos esta reunião em tuas mãos, porque eu sei, Senhor, que hoje, Senhor, serão muitas bênçãos para contarmos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço e te peço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Vamos então, Levítico 23. Nós estamos voltando ao assunto daquelas 7 festas de Israel, né? Eles se reuniam e tinha essas festas que está aqui em Levítico 23. Nós comentamos um pouco sobre ela e falamos um pouco da aplicação de cada festa dessa, aplicação espiritual para esse dia, né? Como nós sabemos, começa com o sábado, né? Eles falam sobre o sábado, mas a festa começa ali com a Páscoa, ázimo, primícia, Pentecoste, trombeta e expiação, e depois da expiação, festa dos tabernáculos, né? Israel guardava essas festas. Então, em Levítico 23, quando Deus chama a atenção para isso, e fala para que Moisés fale com eles, nós sabemos que isso é tão especial que Deus dizia para que eles guardassem isso, eles fossem a essas convocações, né? 3 vezes ao ano eles iam diante do Senhor, e eu vou só falar parte das festas aqui, tá? Eu não vou ler tudo, né? Eu começo no Levítico 23, vou ler o versículo 1, depois eu vou logo para a festa da Páscoa, depois eu entrarei para a festa da primícia, vou pulando os versículos, para adiantar, para a gente não ler tudo. Então está aqui, Levítico 23 diz, versículo 1, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes as solenidades, né? Essas reuniões solenes, sagradas, santas, né? Então algo que Deus estava pondo ênfase e queria que Israel soubesse a respeito e praticasse isso com todo o coração, com toda a alma, com toda a dedicação, né? A solenidade do Senhor que convocarei, serei santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Então é de Deus. Aí aqui ele começa falando no sábado, no versículo 3. Agora aqui no versículo 5, a primeira festa. Olha aqui, versículo 5. No mês primeiro, já começa aqui, ó. No mês primeiro, ao 14 do mês, quer dizer, no dia 14 desse mês, pela tarde, no entardecer, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Então, a primeira festa é a Páscoa do Senhor. Lembrando que Deus também faz menção sobre o sábado, né? Mas a primeira festa aqui é a Páscoa do Senhor, né? No primeiro mês, 14 dias. Quer dizer, primeiro mês, no nosso mês, é janeiro. Para Israel, eu creio que começava em abril, se eu não me engano, mês de Abib. Alguma coisa assim. Mas a gente não vai entrar nessa parte. Nós estamos aqui vendo os dias, ou seja,
as datas dessa festa, a importância delas e a aplicação espiritual para nós. Ó, no mês primeiro, então, ao 14 dia, né, no mês primeiro, aos 14 do mês, quer dizer, 14 desse mês, pela tarde, a Páscoa do Senhor. Muito bem, no versículo 6 já vai para a segunda, ó. E aos 15 dias, quer dizer, logo no dia seguinte, depois da Páscoa, no dia seguinte, aos 15 dias desse mês, que é desse mesmo mês, é a festa dos ágimos. Essa aqui já é outra festa, né, do Senhor. Agora, quando chega na festa dos ágimos, e diz 7 dias comereis ágimo, aí já não é, no outro dia vai ter outra festa, não, tem que ficar 7 dias, uma semana comendo pão ágimo. Então a primeira festa de Páscoa é um dia, depois entra a festa dos ágimos, e eles ficavam 7 dias comendo o pão ágimo. Então, agora vamos lá para o versículo 9, a terceira festa, depois deles passarem 7 dias comendo o ágimo, né? Ou seja, coisa sem fermento, não comer nada com fermento. No versículo 9 diz: falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando houverdes entrado na terra, nesse caso aqui, como era no deserto, ele está dizendo, eles vão chegar na terra, eles vão ter suas plantações, né? Então, olha aí, avisa eles, quando houverdes entrado na terra, vos hei de dar, na terra, que vos hei de dar, cegarde a sua cega, e então trareis um molho das primícias, quer dizer, os primeiros grãos que amadureceram, né, da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. Então nós já estamos na terceira festa. Primícia é a primeira colheita que você tira, né? Por isso que, qual é o do Senhor? Você deve tirar primeiro o do Senhor. Não, o Senhor a gente vê depois, e acontece que acaba que vem um embaraço e tudo mais, e a gente comete essa falha. Então ele fala assim, a primícia. Então, colheu, começou a amadurecer lá a sua lavoura, o seu trigo, leva logo ao sacerdote. Não deixa amadurecer tudo, não. As primeiras. Então, aqui nós estamos na terceira festa. Então, lembra bem, irmão. Traga isso. Isso é uma aplicação espiritual para nós hoje. Essa prática Deus não exige de nós hoje. Israel talvez faça que eles ainda estão naquela prática da lei, eles estão aguardando o Messias, né, e coisas assim. Então eles guardam muita coisa desse Velho Testamento. Mas o Messias veio para nós. E sabemos que, como o sábado, né, o sábado hoje tem igreja que guarda o sábado, irmãos que guardam o sábado, mas sabemos que tudo isso tem uma aplicação espiritual. Que ele disse, sábado é descanso da terra. Então, o que isso quer dizer? Ele disse, em mim encontrei descanso para a vossa alma. Quando você entra em Cristo, você descansa das suas obras pecaminosas, você está guardando o sábado do Senhor. Então nós vimos a Páscoa, nós vimos o ágimo, agora nós vimos a primícia, a terceira festa. E essa primícia, primeiro grão, os primeiros grãos colhidos, fala de ressurreição. Você aplicando isso para Jesus, essas 3 festas se cumpriram em Jesus Cristo. Ele foi o cordeiro, né? Ele foi o ágimo, que ele não tinha fermento, e ele foi o primeiro que ressuscitou. Então cumpriu-se em Jesus Cristo essas 3 festas. Agora eu vou adiantar aqui para a gente ir para a quarta festa. Depois dessa ressurreição, depois que Jesus ressuscitou, depois dessa colheita do trigo, olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 15, vamos lá. Depois para vós contarei desde o dia seguinte ao sábado. Ele está falando da outra festa, né? Ele está falando do dia seguinte ao sábado, falando da festa anterior. Desde o dia em que trouxeste o molho da oferta, quer dizer, falando da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então passa 7 semanas. Pode se sentar, irmão, porque fica melhor, porque a gente está ainda na metade, né, do assunto aqui. Mas não perca aqui a concentração. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Amém? Está entendendo a sequência de festa? É uma Páscoa, né? Então Deus, Moisés, reúne o povo, essas festas, eles têm que vir. Agora, se você é um momento de festa, pergunta ao Charlie, que trabalha com festa, e Andréia, né? Da pessoa, Charlie, uma festa, casamento, 15 anos, as pessoas principais e os convidados, todo mundo chega lá, sentar na mesa, todo mundo cara triste, esperando que algo aconteça. Você vê que só em comentar sobre festa, vai ter festa, casamento, até na chegada dos convidados você já vê sorriso neles, já não é? Você olha para as mesas, dificilmente você vai encontrar alguém, e é todo mundo sorrindo, né? E tal, aquele. Vocês veem, vocês têm experiência disso. Tratou-se de festa, é o quê? Semblante alegre, felicidade, é uma comemoração.
Ora, se eles entram no espírito da festa e fazem isso, e nós quando viemos adorar a Deus? Viu como é que o diabo às vezes é astuto e quer roubar a tua adoração? Meu irmão, você é tão especial para Deus, você é um adorador. Agora, a tua adoração é tão importante que você não pode permitir que nada externo atrapalhe a sua adoração. Você pode ver que Jó foi um dos exemplos de adoradores que até Satanás ficou surpreso com ele, se surpreendeu, Deus não, mas Satanás achou que o servir de Jó a Deus com sinceridade, desviar-se do mal, era por causa do bem material que lhe cercava. Mas Deus sabia que não. E Jó mostrou que não era. Então, hoje você é um cristão também. Então, a tua alegria em servir ao Senhor não é porque tudo está indo bem, não é porque ela não tem enfermidade, Deus me cura de toda enfermidade, Deus abre as portas para mim, estou com uma conta financeira boa, estou isso, estou aquilo. Não. Sabemos que Deus abençoa em tudo isso. Mas quando Deus permitir que essas coisas todas falhem, você continua sendo um adorador. Senão nós ficamos um crente que vamos para a igreja e vamos falar de Jesus quando tudo está bem. E quando Deus permitiu uma enfermidade, Richard? Quando permitia, André, uma enfermidade, aí o pastor, a igreja ora, você ora, a enfermidade não sai, você vai no hospital, volta, vai de novo e tudo mais, e aí, vamos murmurar? Deus está nos olhando, e Satanás também diz assim, ele vai murmurar, ela vai murmurar. Deus não curou ela, está sentindo mal ainda, já passou 2, 3 dias e nada, mas você está ali, mas lá na sua alma, você sabe que ele é curador. E você diz, não, eu sou um adorador. E pelo contrário, parece que irmãos que passam mais por luta é que mais adoram a Deus. Tem mais prazer em vir para a casa de Deus e glorificar Ele. Parece que aquele que não passa luta nenhuma, parece que não tem. Então, às vezes, Deus tem que permitir alguma coisa, espremer, né? Para poder mostrar o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Mas entenda isso. Então, festas do Senhor. Tem uma outra parte aqui, não vai dar para ler, mas no outro livro, eu não lembro assim onde está, mas Deus falava assim, manda eles virem com alegria no rosto. Ó, alegria. Aí o que o diabo faz? Ele não quer que a alegria e o gozo do Senhor venham. Então ele vai trabalhar no lado emocional. Ele vai fazer um evangelho moderno e tudo mais. O que as igrejas estão fazendo para poder substituir essa alegria do Espírito Santo? Trabalhando para o lado emocional, trazendo coisa para impressionar o povo, e agora estão botando efeito de luzes e tudo mais, e no final do culto você vai ver muita gente chorando sobre a base da emoção, onde a alma não é atingida. E na verdade, o que faz a alma viver é o ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, ouve-me e a vossa alma viverá. E aonde tem vida, aí sim, tem emoção. Depois que o Espírito Santo mover em você, então o Espírito Santo te dá a emoção. Mas a emoção não traz o Espírito Santo. Mas depois que ele entra, que ele vem até você, você se emociona, você chora, você se alegra, porque o gozo do Senhor, a nossa fortaleza é. Amém. Amém? Então, essas festas, nós vimos aqui, nós fomos, aí a festa das primícias, aí depois que eles vieram, então o sacerdote começou a mover, aí ele disse assim, agora aguarde, olha aqui, ó, o que ele está falando no versículo 15, depois, versículo do capítulo 23 de Levítico, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, tá? Então eles botam 7 semanas aí, depois da festa das primícias, põe 7 semanas inteiras, tá? Aí ele fala assim, ó, depois você calcula aí, 7 vezes 7, não é isso? Dá 49? Ó, até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, conta 7 sábado. Então, 7 semanas é 49. Ele fala o dia seguinte. Então, mais um dia dá o quê? 50. Vê se a Bíblia não está certa. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis. Quanto que ele está falando aí? 50 dias. Está certo ou não está? E então oferecerei nova oferta de manjar ao Senhor. Sabe o que é esses 50 dias? É festa pentecostal, tá? Então, é a festa do Pentecostes, 50 dias. Olha como é que Deus faz exato. Agora, veja bem, vai prestando atenção no como Deus falou sobre as festas, como seria realizado, ó. E veja bem, 7 semanas, então,
vem outro dia 50 dias, mas 7 semanas fala de 7 eras da igreja. Olha o período aqui, eles não sabiam, mas Deus estava com algo na mente, desde que ele estava formando a terra, a natureza e tudo. Deus estava fazendo a criação, mas ele estava pensando em redenção. Ele já tinha essa noiva em sua mente. Então, dentro das festas de Israel, ali estávamos nós também. Eles não sabiam, nem você sabia também, nem o irmão Brana sabia, mas Cristo sabia. E tudo foi revelado no dia da voz do 7º anjo. Se você vê a sua identificação na Bíblia e você entende o que está ali, você é revelado, então você faz parte dessa família. Se você faz parte dessa família, você é uma parte de Deus. Se você é uma parte de Deus, você é um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você é um pequeno Deus aqui na terra. Ó irmão, há algo muito poderoso ao seu favor. Até o céu e os anjos estão ao seu favor. Amém? Então 50 dias, e 50 dias, agora a gente está ali com um desenho ali, tá? Não sei se a câmera está pegando, a gente está ali, nós passamos pela Páscoa, dízimo, primícia, nós estamos em Pentecoste, ó, festa pentecostais 7 dias, então você já pode calcular, toma isso, por isso entrou 7 eras da igreja. Oh, veja bem, 7 eras da igreja entrou nesses 7 sábados. Ele estava falando de mim. Irmão, você precisa ver você na própria Bíblia. Mas ele está lidando com o povo judeu. Aquilo ali tem a ver com os judeus daquelas festas. Sim, mas na mente de Deus ele tinha uma noiva gentia. Ele tinha um povo gentil que não pertencia a Israel. Ele estava bem lá atrás falando com eles. Mas se você pudesse ver, ó Senhor, por que essa festa? Por que dar esse prazo de 7 sábados para depois chegar no 7º mês, um ajuntamento para a festa das trombetas, para depois uma expiação? Por que o senhor não botou 5? Por que o senhor não botou 3, né? 4, o senhor botou 7? Ele já estava falando de 7 eras da igreja. Então ele já estava falando de nós. Ele estava, em outras palavras, dizendo: olha, Israel, além de Israel, dos eleitos, eu tenho uma noiva, e ela vai vir durante esse período de 7 eras da igreja, ou seja, num tempo de anos e tudo, e durante 7 eras ele escolheria essa igreja. Mas vamos aqui, senão para a gente não ficar muito tempo nisso aí, nós já comentamos um pouco. Por isso deixamos ali um quadro ali para que você pudesse analisar. Agora leia Levítico, tá? Levítico 23, pessoalmente, fala da festa. Você pode ler todo o Levítico para você compreender e entender que isso aí é importante, muito importante para a vida cristã, e essas festas aplicadas em sua vida. Eu e você precisamos ter tudo isso aí em nós. Quando o Espírito Santo entra em nós, ele nos batiza, você tem essas festas em você. Você não é um pentecostal nominal. Você tem o poder de Deus realmente. Você é um verdadeiro pentecostal porque você é batizado com o Espírito Santo, tá? E quando esse Espírito Santo te batiza, Cristo está em você. Cristo é a sua Páscoa, é o seu ázimo, é a sua primícia. Você já até ressuscitou das coisas do mundo e você está vivificado em Cristo Jesus. E assim segue. Mas vamos aqui. Agora, quando chegar aqui, aí, bom, tudo bem, nós chegamos na festa pentecostal, então nós já chegamos aqui no período de 7 eras da igreja. Esses judeus contavam 7 semanas, eles falaram: não, gente, agora 7 semanas, e depois a gente entra na festa aí, a chamada festa penta, né, que é 50, né? Por isso diz pentecostal, 50 dias, pentecostal. Então, eles faziam aquilo ali. E hoje nós estamos comentando sobre isso, que nós vivemos nesse dia, quando ele diz que tudo seria revelado no dia da voz do 7º anjo. Mas vamos aqui, no versículo 23. Agora vamos entrar aqui na festa onde nós queremos pôr mais ênfase aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ó, agora ele já saiu, né? Que a festa pentecostal já está mais adiante, está ali. Nós tem aqui, ó, tudo calculadinho, se você quiser ver, né? Um irmão fez um estudo sobre isso muito bom, e a gente está se aproveitando disso aí, da inspiração que ele teve. E então você pode ver que a festa pentecostal, ela já está no mês 3, né? Deixa eu ver, cadê? Ah lá, está lá na frente, né? Começa no dia 1º, dia 14, dia 1º, depois a segunda no dia 15 do mesmo mês, depois a terceira no dia 16 do mesmo mês,
né? E depois vem a Pentecostal, vai lá no dia 6 do mês 3. O cálculo dessas semanas, né? Cai lá no dia 6 do mês 3. Tudo bem. Aí parou ali. Aí, quer dizer, no mês 3, para ali no dia 6 do mês 3. Aí a festa pentecostal. Aí depois ele fala aqui, ó, versículo 23. Falou o Senhor a Moisés dizendo, ó, versículo 23 do Levítico 23. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, olha lá, chega lá no mês 7º, tá bom? Olha lá, já chegou para o mês 7º. No mês 7º, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, quer dizer, no dia 1º desse mês 7º, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Agora deixa eu lembrar uma coisa a vocês, que Israel, eles eram convocados, não sei se vocês já viram, até em filmes evangélicos, né, na época lá de Davi, deles lá, de Josué e tudo mais, eles eram convocados com toque de trombeta. Quem já viu isso em filmes, né? Que eles tocavam a trombeta e ajuntamento de guerra. E eles entendiam que a trombeta tocava o quê? Para festa, para guerras também, mas eles entendiam pelo toque da trombeta o que significaria esse ajuntamento. No caso, esse toque de trombeta era para ajuntamentos de festa. Israel não se confundia. Por isso que se a trombeta der o som incerto, disse Paulo, quem se preparará para a batalha? Então a trombeta tem que dar um som certo. O evangelho tem que trazer o som certo para preparar a igreja, nos preparar para a hora que nós estamos vivendo. Entende? Então aqueles tocadores de trombeta tocavam e diziam assim, ó, o inimigo está se aproximando. Todos aqueles soldados se preparavam e era guerra que ia haver. Então eles tinham que se preparar para a guerra. Mas esse ajuntamento aí, essas trombetas tocavam para um ajuntamento de festa. Por isso tinha essas convocações. Ele não saía de vai lá, avisa lá, vai na tribo de fulano, vai mais, que era muita gente. Mas eles tinham essa linguagem, né? Hoje nós temos assim, um meio de comunicação da internet, hoje mais comum, né? O grupo, avisa o grupo, tem reunião, não tem, tudo mais e tal. Mas Israel tinha essa comunicação. Toque de trombeta, eles já entendiam. Tá chamando para a gente comemorar a festa. Então, no primeiro mês ali, no mês 7, tinha assim a convocação. Eles eram chamados, a trombeta tocava e eles eram chamados. Após as trombetas tocarem e Israel era chamado, qual era a próxima festa? Depois da toque da festa das trombetas? Era a festa de... Tá aqui na Bíblia, tá no quarto também, tá bem claro. Era a festa de quê? Depois desse ajuntamento, versículo 26? Expiação. Então, aonde os pecados de Israel era perdoado. Era uma festa, você vai ver aqui que ele fala aqui, vou ler só um pouquinho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10, depois do ajuntamento, tá aqui em cima, dessa festa, da toque das trombetas, né? Mas aí ele fala agora aqui, nós estamos no mês 7º, tá? Mas ao 10 deste mês 7º, você já entende aqui, olha outra coisa falando de você aqui na Bíblia, né? Você bota 10, mês 7º, Apocalipse 10 e 7, amém? Vê se a coisa não está conectada, não é vocês estão tentando encaixar algo, não, irmão. É porque a revelação de Jesus Cristo tem que estar em toda a Bíblia. Então, para você ver que Apocalipse 10 e 7 não é um versículo isolado, e nós achamos que Deus vai mandar um profeta, está lá em Apocalipse 10 e 7. Isso tem que estar em toda a Bíblia, irmão. É por isso que as 7 eras da igreja tem que estar mostrando em toda a Bíblia. Você pode ver que fala-se sobre esses 7 desde Gênesis, né? E assim por diante. Mas vamos lá. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Então, nessa expiação o quê? Tereis santa convocação, afligirei a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, eles serão convocados, eles tinham um momento de afligir a alma, quer dizer, estavam em jejum e tudo mais, toda aquela dedicação. E eles faziam oferta ao Senhor, oferecerem oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma é destruída no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em toda a vossa habitação. Sábado de descanso vos será, então afligirei a vossa alma aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra
tarde celebrareis o vosso sábado. Então eles passavam esse período todo afligindo a alma, não se alimentavam, ficavam lá, era aquela santa convocação, e é onde o sumo sacerdote entrava no templo com o sangue do animal, todo mundo esperando, né? O sangue do cordeiro que eles preparavam, e era uma expiação onde era pedido perdão por todo Israel, pelo sacerdote, todo mundo, e chegava diante de Deus, e Deus aceitava. Eles estavam ali em jejum, naquelas horas todas, afligindo a vossa alma em jejum, e chegava e levava o sacrifício diante do Senhor, o sumo sacerdote, no caso Arão, né? E eles ficavam naquela expectativa toda. Então, quando Deus chegava e dava o perdão, ele aceitava Arão com o sangue na mão, ele aceitava. Qual era a próxima festa que eles tinham depois da expiação? Isso aí, viu? João está dentro. Tabernáculo. Aí você sabe que na festa de tabernáculo, irmão, era uma festa tremenda. Parece até um contraste disso, irmão. Eles ali atrás estavam ali em jejum, e naquela expectativa, o nosso pecado, o sumo sacerdote levará lá o sacrifício. Parecia um momento de tristeza em Israel, porque eles estavam preocupados se Deus ia aceitar o sacrifício ou não, mas eles confiavam que sim. Lá ia o sumo sacerdote com o sangue do animal. Quando o perdão era dado, e Deus dava o perdão a eles, aceitava o sacrifício, irmão, era uma festa tremenda. Israel festejava, então eles saíam, e Deus disse: agora na festa dos tabernáculos, com a alegria de ter o pecado perdoado, vocês estão felizes por isso? Davi chega a dizer: bem-aventurado o varão que o Senhor não imputa o pecado, viu? Não imputa o pecado. Para Deus não imputar é porque ele não está ali. Se ele não está ali, porque uma expiação foi feita e o pecado foi perdoado. Lembrando que quem traz inimizade entre nós e Deus é o pecado. No livro de Isaías disse: as vossas transgressões é que faz separação entre mim e vós. Mas chegou Jesus e tirou o pecado. Sabe o que ele fez? Ele fez você ficar em paz com Deus. E se você tem em paz com Deus, irmão, a alegria entra em sua alma. Você, como diz o hino, a sua vida não é mais a mesma, você foi mudado, você está em harmonia com Deus. Jesus fez isso. Jesus foi um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito. Hoje nós vivemos no dia, quando ele disse nas escrituras que isso sucedeu, ele conseguiu, ele pagou todo o preço. Hoje Deus e o homem, Deus e a igreja se tornaram um. Amém? Então você tem direito a uma comunhão com Deus. Mas muito bem, irmão, agora nós vamos ver o seguinte aqui. Vamos aí em Romanos capítulo 11 e vamos ver uma coisa. Nesses tipos, Israel era aceito, tá? Israel era aceito com aquela... Agora lembrando que ali era sombra. No livro de Hebreus fala que essas coisas do Velho Testamento era sombra. Se nós falamos de uma sombra, essa sombra está refletindo algo que é perfeito. É ou não é? Amém? Está entendendo, irmão? Aquelas coisas do Velho Testamento eram uma sombra. Então ela refletia algo que é perfeito. Por exemplo, a sombra da minha mão pode mostrar a perfeição dela? Não pode, não é verdade? Por quê? A sombra da minha mão, da sua, ela mostra que ali é uma sombra de uma mão, mas ela não mostra os detalhes. Quando você olha para a sua mão perfeitamente, aí você vai ver ali os detalhes, a unha, tudo mais, né? A pele, todas as coisas, todos os detalhes aqui você vê na sua mão. Você está olhando direto para a sua mão, mas antes você disse, é a sombra de uma mão. Agora é uma mão. Eu prefiro, então, agora deixa eu olhar essa mão. A sombra estava ali, mas quando a mão chega e se apresenta, a sombra se apagou. Você só tem a sua mão que está projetada ali. Hoje nós não vivemos mais no tempo da sombra. Hoje nós temos o que é perfeito. Você não tem mais um tipo, um cordeiro, um animal que representava e Deus aceitava. Hoje você tem o próprio sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. E tudo isso que era sombra lá, não é mais sombra hoje. Mas veja, então o que aconteceu? Mas em Romanos capítulo 11, Paulo vai explicar uma coisa aqui, que vocês sabem. Vocês sabem que a gente está lendo na Bíblia de Levítico, está se referindo que povo? Esse povo que foi chamado para festa aí, e tudo mais, eram gentios, gente? Não. Quem eles eram? Mas quem eles eram? Israelita, que era? Judeu, né? Porque era o tribo de Judá chamado judeu. Então, cadê os gentios aí? Eles nem eram lembrados. O gentio não estava nessa programação. O que a Bíblia fala? A salvação vem dos gentios? É isso? Vem de quem? Vem dos judeus. Então, lembrando, é Deus e o seu povo. As demais nações são gentias, eram abominação.
eram pagãos, tinham vários deuses e tudo mais e tal, mas era Deus e o seu povo. Agora nós vamos ver que Paulo está falando que aconteceu algo aqui, quando o próprio Deus não mais pede a eles o sacrifício de animais, não mais pede a eles essas práticas que eles faziam dessa forma e tudo mais, como no Velho Testamento, mas o mesmo Deus avisa lá para eles, lá desde Moisés, tá? Moisés já disse em Deuteronômio, Moisés, acho que é 18, se eu não me engano, Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Então, ele já está dizendo, Isaías, suas profecias, é tomado pelo Espírito Santo, que disse que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías 53, ele disse que seria um homem sem aparência, sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, né? Era sem aparência, sem formosura, mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados tomou sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías diz: esse homem sem aparência e formosura, Deus fez cair a iniquidade de nós todos sobre ele, né? Pela transgressão do seu povo foi ele atingido. O que Isaías estava falando? O Espírito estava falando através de Isaías: ó, vocês judeus, rabinos, sacerdotes que estão oferecendo sacrifício de animais aí, chegará um dia que o próprio Deus se tornará homem. Veja, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por enquanto eu estou aceitando esse sacrifício de animais. É uma sombra, mas vai chegar a hora quando isso vai vir o Cordeiro perfeito. E isso é uma substituição. Por enquanto estou aceitando. Mas um dia o próprio Jesus, o próprio Cordeiro de Deus morrerá por nós uma só vez. Porque tudo isso aí, eles tinham que ir lá cada vez no ano. Todo ano teriam que ir. Então, todo ano era festa, era reunião. Todo ano tinha que ter os cordeiros, os animais sacrificados. E eles iam lá, pediam perdão. E Deus aceitava, voltava o próximo ano. E assim por diante. Mas Paulo diz que Jesus entrou uma vez só. Ele fez um único sacrifício. E ele nos perdoou para sempre, nos justificou. Não há nenhuma condenação para esses que estão em Cristo Jesus. Então, a hora que Paulo fala aqui, ó, eu falei em Romanos e eu fiquei cá atrás, né, no Velho Testamento. Olha aqui, ó, Romanos, eu falei 11, não foi? Olha aqui, futuro de Israel. Eu vou soltar alguns versículos, mas eu quero que vocês entendam o que Paulo está querendo dizer aqui, ó. Futuro de Israel, então está falando de algo lá na frente. Lembrando que esse homem também era judeu, tá? E ele veio depois que Jesus veio e pregou o evangelho para aqueles judeus. Pedro era, né? João, Mateus e tudo mais e tal. E Paulo não estava nesse tempo. Paulo, inclusive, foi um perseguidor dessa igreja e tudo mais. E Paulo depois foi chamado, depois da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para ele, chamou Paulo e levantou ele como um profeta. Inclusive, ele foi um dos mensageiros nesses 7 sábados, né? Nessas 7 eras da igreja. Ele foi o mensageiro da era efesiana. Então, ele teve essa revelação. E ele pôde entender o programa. Como Deus fez algo para trazer um tempo. Quer dizer, um tempo. Deus fez isso. Deus interrompeu com o seu povo, ele vai falar aqui, para trazer um tempo que é chamado plenitude dos gentios. E aí entra esses 7 sábados, que é 7 eras da igreja. Bom, se Deus parou ali, fez isso, interrompeu um tempo, para que entrasse o plenitude do gentil, isso quer dizer o quê? Quando esse tempo do gentil terminar, Deus acaba com essa parte aqui, terminou, Deus recolhe esse povo gentil, né, que recebe o seu nome, e Deus volta o tempo para os judeus. Nós entramos na cena, por um grande amor de Deus. Você vai ver aqui o que Paulo fala sobre isso. Olha aqui, ó. O futuro de Israel, Romanos 11. Digo, porém, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Olha que pergunta que ele está fazendo. Lembrando que ele é um judeu. Ó, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então eu estou me identificando, eu também sou. Então eu quero dizer a vocês que Deus não rejeitou o seu povo. Aí, ó, versículo 2: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei, e busco a minha alma. Elias falando isso com Deus, né? Pensando que era isso que estava acontecendo.
Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Foi, Elias, você não está sabendo, você não sabe disso ainda, mas tem 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal, tá? A corrupção entrou em Israel, eles estão servindo a Baal, né? Jezabel introduziu essas coisas terríveis lá e tudo mais, e Elias achou que era só ele que restava, né? E que derrubaram os altares do Senhor e tudo mais, só faltava ele. E Deus disse, não, tem 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Por isso Deus sempre tem um povo que se mantém com a palavra, e ele tem uma noiva que não cairá nessa era. Amém? Deixa eu ver qual versículo que eu parei. 4, agora é o 5. Agora o 5, né? Assim, pois, também agora nesse tempo, olha o que Paulo está dizendo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Olha o que Paulo vai falar aqui, o que Deus fez com Israel. Por sua causa, irmão, por minha causa, por nossa causa. 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono. Preste bem atenção que Deus lhe deu espírito de profundo sono, e olhos para não verem, e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Se você for em Israel e tentar falar de Jesus, de uma noiva e de um profeta gentil, eles não vão te ouvir, Luzcar. Deus deu a ele espírito de profundo sono e olhos, né? Deixa eu botar como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono e olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Mas por que, Senhor? O Senhor fez isso com o seu próprio povo. Versículo 9, ele está dizendo que Davi fala também desse acontecimento. Inspirado, Davi fala isso aqui, ó. E Davi diz, torna-se a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureça-lhe os olhos para não verem, e encurve-se-lhe continuamente as costas, né? Digo, pois, agora Paulo fala, digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos... Então, pela sua queda, vou ser mais claro, pela sua queda, Luz Carlos e João foram salvos. Amém. Isso quer dizer, João, Daniel, cada um de nós, se Deus não desse espírito de profundo sono a eles, Deus não escurecesse os olhos deles, para que eles endurecessem, nós não seríamos salvos. Verdade. Cadê as nossas boas obras? Será que é por nossas orações que Ele nos salvou? Não. Já pensou o que Deus fez? Endureceu seus próprios filhos, João. Aquele povo, já pensou Deus lidando com eles? Sabe o que Deus sabia, diz o profeta? Deus sabia que aqueles judeus, André, eles não iam rejeitar o Messias, porque eles foram ensinados lá de trás como reconhecer um profeta. Pode ver que lá atrás foi ensinado através de Moisés como eles reconheceram um profeta. Se um profeta fizesse sinal de profeta, aquilo acontecesse e tudo mais, eles aceitariam. E Jesus fez todo o sinal de um profeta, não falhou em nada. É ou não é? Jesus chegou a dizer, quem de vós me convence de pecado? Quem de vocês pode mostrar que eu não cumpri todas as escrituras? Aqueles judeus, Andréia, Charles, Luiz Carlos, todos nós aqui, eles perceberiam isso, eles captariam isso. Eles diriam, é verdade, ele é um Messias, ele é um profeta, ele tem cumprido a escritura. Veja, os profetas disseram que nasceria e seria lá de Belém, filha de uma virgem e tudo mais e tal. Eles captariam isso. Deus disse, eles vão captar, eles vão entender. E se eles entender, Charles não pode entrar, Luiz Carlos não pode, eu não posso, você não vai entrar. Deus disse, então escurece a vista dele, endurece o coração deles, endurece. E eles endureceram e nós entramos, irmão. Glória a Deus. Agora, se Deus nos amou de tal maneira, veja bem, você teria coragem de fazer isso com os seus próprios filhos? Só para ter uma ideia, hein, Charles? Hein, Luiz Carlos? Nós que temos filhos hoje. Vou endurecer com meus filhos, eles não vão me entender mesmo e tudo mais, e vou salvar uns estranhos renegados, né? Renegados, uns rebeldes, tudo rebelde, nós todos, né? Você, mas eu não fazia determinado, eu nunca bebi, pastor, nunca. Irmão, não importa, éramos incrédulos. Quando não errava para um lado, errava para o outro. Paulo disse que nós éramos inimigos por nascimento, né? Nós éramos inimigos, filho da ira. Se não Deus não faz isso, estava todo mundo aqui na fila, para entrar e ir lá para a região dos perdidos e aguardar na região dos perdidos, para depois ser julgado no juízo final e depois ir lá para o lado de fogo e ficar não sei quantos milhões de anos lá, mas depois de exterminar tudo,
porque só há vida eterna em Deus. Esse era o nosso caminho. Aí esse amor divino, inexplicável, endureceu seus filhos, disse, escureça seus olhos, endureceu eles. Quando Deus endureceu eles, Paulo disse, eles estão endurecidos até hoje, e Deus está chamando o gentil. Olha, quando o evangelho bateu na sua porta, o pastor pregou, outro irmão pregou, você entendeu? Você veio e recebeu o batismo em nome de Jesus, você creu na verdade, você creu na palavra, hoje você se alegra, mas você nunca deva esquecer isso. Foi o grande amor de Deus, irmão, pela sua alma e pela minha alma. Então, cada dia, dê graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi a expressão máxima do amor de Deus. Então, seja humilde, seja cristão, como foi pregado na terça-feira. Não julgue ninguém, não faça juízo, não se ache tão santo. Ela não pode, esse vai ser salvo, esse não vai. Não, irmão, não faça isso, porque todos nós somos salvos pela graça. E sabe o que significa? Favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele nos salvou. Agora vamos ter a obra de salvo, né? Porque Ele salvou, né? Você não fez obra para ser salvo, né? Mas depois de salvo, você faz obra de salvo, né? Deixa eu ver, onde eu parei aqui? 10. Escureça-lhe os olhos para não ver. Agora pense nisso aqui, Deus está fazendo com os seus próprios filhos. Bota você aí, tá? Como aquele menininho falou que a mãe dele explicou, botou ele no versículo de Isaías, né? Ele aprendeu assim, ele foi curado. Lá em Isaías 53, e ele falou para o capitão também, estava morrendo lá no navio, e o capitão também foi curado. Então, irmão Bruno disse, é uma boa maneira, bota seu nome aí no versículo, né? Bota seu nome. Escureça-lhes os olhos para não ver. Então, bota você aí, escureceu os olhos do seu povo, para salvar o Wesley, salvar Marcelo, Charles, Miriam, para salvar João. Oh Deus, o teu amor é grande, o Senhor me amou muito. Eu te amarei, porque o Senhor me amou primeiro. Escureça os olhos para não verem, e curve-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Irmão, Deus deixou eles tropeçarem. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a João, a mim e a nós. Ele nos salvou, isso é tudo. Eu tenho que ser um pregador, um pastor. Se Deus te der um dom, faça isso. Mas ainda que você não tenha, você não seja uma pessoa, você diz assim, eu sou especial se eu for pregar, se eu for cantar, se eu for tocar. Não, irmão, você é especial. Ele te salvou. Você faz parte da família de Deus. E você é tão especial que você custou o bom preço, o preço do sangue de Jesus. Amém? Por sua queda veio salvação ao gentil para o incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza do gentil, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, agora aqui Paulo escrevendo para a gente, agora aqui, bota você aí, bota aí, porque convosco falo, gentil, convosco falo, Luz Carlos, Roberto, Rosângela, olha aí, Lucinete, Andréia, Chane, convosco falo, vai botando o nome de vocês aí, o meu também. Convosco falo, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Paulo está falando sobre a salvação dos judeus, tá? Que eles estavam endurecidos. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Agora ele fala, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e Paulo usa o tipo como Deus quebrando os ramos, né? Os ramos foram quebrados, e tu, sendo jambujeiro, no caso, zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, quer dizer, não te glories contra os judeus, não, gente. Eles se endureceram, Deus quebrou eles, Deus pegou os ramos naturais, quebrou, mas não te glorie contra eles, não. Não aceitaram o Messias, fizeram isso com Jesus, tudo mais, não te glorie não, tá? Não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, olha, viu? Não é você que sustenta Cristo, é Cristo que te sustenta. Amém. Né? Porque por isso que diz assim, Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Verdade.
Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem você e sem eu, Ele continua sendo Deus, justo, santo e perfeito, né? Não te gloriei contra os irmãos, se contra ele te gloriar, versículo 18, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Dirá, pois, ó, Paulo disse, isso aqui você pode falar, tá? Aí, irmão, isso aqui você pode dizer, ó, o que ele está aconselhando. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Amém. Mas você tem que ter fé que você está ligado nessa verdadeira oliveira. Essa oliveira é Jesus Cristo. E você é uma vara para você dar fruto e frutos bons. Amém. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que tu foste enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quer dizer, Deus fez isso com eles, né? Não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade, isso é verdade, uma grande bondade, não é, Oscar? Considera, pois, a bondade, mas, ó, Paulo fala também, e a severidade de Deus. Isso é para não se gloriar, não se vai descer, né? E contra eles. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado, viu? Então, fica aí. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Amém? Glória a Deus, né? Que plano perfeito, né? Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Essa oliveira é do judeu, irmão. Essa salvação é do judeu, irmão. Nós fomos enxertados pelo amor de Deus. Mas nós não fomos, quando nós fomos enxertados e entramos, graças a Jesus Cristo, agora você glorifica a Deus, seja humilde, teme a Deus e honre essa salvação que Ele te deu. Porque, 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Olha aí, olha o segredo aí, olha abrindo o mistério aí. Olha o segredo de Deus, amém? Esse profeta aqui da primeira era estava abrindo algumas coisas aqui para a gente também. Mas veio o sétimo anjo, entrou nesse assunto aqui e esclareceu tudo, né? Porque tudo ficou para o dia da voz do sétimo anjo. Agora olha aqui, olha o segredo, ó. Tem gente que fala assim, não, o segredo. Não, deixa lá, é o segredo. Segredo de Deus. Segredo pode ser para o mundo, para a denominação que não quis ter uma vida íntima com Deus, tá? Não quis ter uma intimidade com Deus para conhecer o segredo dele. Mas ele diz que tem uma noiva e ele casa com ela. Então essa noiva sabe tudo do noivo, irmão. Então ela conhece tudo. E Paulo está dizendo, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não vos presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. O endurecimento veio em parte de Israel, até que essas 7 festas, ou seja, 7 semanas para a festa, nós estamos nessas festas ainda, tá? Nessas 7 semanas, né? Assim, no tempo, né? Essa era da igreja, esses eleitos das eras, que foram tirados dentro das eras, né? Então, é esse o tempo, né? Que está dizendo que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Aí, versículo 26, nós vamos parar aqui, ó. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus, olha aí, ó, olha o que vai acontecer, quando eu tirar os seus, o quê? Pecado. Sabe o que é pecado? Incredulidade. Sabe quem eles não creram? No Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia está dizendo que Deus vai tirar, Deus vai perdoar eles, irmão. Mas o sangue de Jesus já perdoou você. Porque não tem duas expiações, tem uma única expiação. E essa expiação pelos nossos pecados foi o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus que fez. E a expiação para eles é o mesmo Cordeiro. Amém? Versículo 28, aqui está dizendo que vai tirar os seus pecados, né? Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amada por causa dos pais. Porque os dons e vocações de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente, olha aí, ó, olha a minha situação e a tua, ó, desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela obediência,
pela desobediência deles, quer dizer, eles foram desobedientes, a misericórdia te alcançou, né? Entrou no nosso tempo. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então veja que amor de Deus, né? Então, irmãos, a conclusão aqui, houve uma, agora, a festa de expiação, ela vem depois da festa das trombetas, ou não é? Não está ali? Não é a sequência? As trombetas chamavam o pessoal, ó, agora tem uma expiação, nós vamos se reunir, vamos ficar lá, vamos afligir nossa alma, tudo mais, tal, como Deus tem orientado. Depois o sumo sacerdote vai oferecer o sacrifício, né, a expiação por nós, para perdoar a gente, e a congregação, e o próprio sacerdote. Então, depois que ele voltava daquele momento de levar o sacrifício, né, a fazer a expiação, e tinha uma festa, eles a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, ou cabana, como pode chamar outros, alguns podem chamar assim. Eles sairiam, no caso, quando eles entraram na terra da promessa, eles tinham suas casas já, e não tinham mais tenda, igual tinha no deserto. Então, mesmo na terra da promessa, eles largavam suas casas já preparadas ali, né? É diferente, claro, uma casa que eles tinham para as suas cabanas. Cabana era um deserto que eles desmanchavam e caminhavam, sendo guiados pela coluna de fogo e pela nuvem. Então, quando chegava nesse período, eles faziam isso também, tá? Lá já na terra prometida que eles estavam. Eles saíam das casas, como nós já falamos aqui, e montavam a cabana, fazia ali, ficava ali 7 dias, né, em frente à sua casa, ou não sei, em determinado lugar que colocava ali, e eles ficavam lá montados, pegavam ramos de oliveira, árvores bonitas e tudo mais, e ficavam ali comemorando essas festas das cabanas, depois da expiação, seus pecados eram perdoados. Olha que tipo, hein? Você vai olhando o tipo, você vai vendo, então, se Jesus foi a expiação para nós, e sabe o que ele disse para nós? Eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, eu vou preparar um lugar para que aonde eu estiver, vós também estejam. Aí Paulo disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aos Filipenses ele disse, nós aguardamos, nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que transformará os nossos corpos para ser semelhante ao dele. Olha só a festa das cabanas aí. Entende? Mas, muito bem, então nós vamos entender que com esse endurecimento para Israel, ali tudo bem, eles tá pegando aqui, Wesley? Não tá? Tá pegando aqui? Aqui nós vamos entender, olha aqui, irmão, que nós já passamos por tudo isso aqui, tá? Aqui, já passamos a morte de Jesus, ele cumpriu essas 3 festas, ágio, nascimento, ressurreição, primícia dele. Aí vem o Pentecoste, houve lá, né? Lá para a igreja, lá em igreja primitiva. Mas Pentecoste fala de 7 sábados entre essa festa aqui. Então nós estamos dentro desses 7 sábados. Então entra essa aqui, Pentecoste, né? 7 sábados. Agora veja bem, só que depois do Pentecoste tem umas trombetas, tá? Uma reunião para a festa da expiação. No caso, essa expiação genuína e verdadeira, que não é mais a sombra, ou seja, aquela era, nos dias era verdadeira, né? Que Deus aceitava, mas era uma sombra, era um tipo. Depois veio o Cordeiro Perfeito de Deus não aceitava mais sacrifício de animais, né? Não matar mais cordeiro e tudo mais. Então, para a gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Israel, quando chega esse cordeiro Jesus, que faz essa expiação, Paulo está dizendo que aqueles ramos naturais lá endureceram, eles olharam para Jesus e não aceitaram. Eles não aceitaram essa expiação. Lembra que eles falaram lá quando Pilatos estava com Jesus, ali, todo machucado, cuspido e tudo mais? E lembra que Pilatos disse assim, quem vocês querem que solte? Eles falaram Barrabás, não foi? Aí eles, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? O que eles falaram? Crucificam, né? Tipo assim, não tem, né? Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Nós não aceitamos. Não sei se vocês já leram na Bíblia, que Pilatos botou em cima da cruz de Jesus, vamos supor aqui que tem uma cruz, botou em cima da cruz de Jesus, rei dos judeus, né? Se eu não me engano, não tem isso? E lembra que teve gente que reclamou até disso? Já leram? É ou não é? Falando assim, não bota que ele é o rei dos judeus, não, bota que ele disse.
É ou não é? Já leram isso? Eles estavam tão contra Jesus, disse, não bota que ele é rei dos judeus, não bota que ele disse que é rei dos judeus. E Pilatos tinha botado o rei dos judeus. Aí Pilatos já se aborreceu também com aquilo, eu acho. O que eu escrevi, não vou mudar mais nada não. Estão rebeldes, né? Também Pilatos não queria perder a posição política. Muita gente hoje não aceita Jesus por causa da posição política. Veja que a mulher de Pilatos teve um sonho, já leram? Teve um sonho e disse assim, não, eu fui muito atordoado, alguma coisa assim, essa noite, com um sonho sobre esse homem, ele é justo, não se mete nisso. Mas Pilatos, para ele chegar, o que ele tinha que fazer, disse o profeta, ele tinha que pedir a Jesus misericórdia, ele era salvo. Herodes também, mas eles tinham uma posição política, né? Por causa da sua posição, quero agradar o povo. Vou perder aqui, né? E muita gente, não, como é que eu vou ficar? E quando a gente fala da verdade, a Bíblia é crucificada nos púlpitos. Eu sei que é verdade, rapaz. Eu sei que só tem um Deus. Eu sei que esse batismo é genuíno em nome de Jesus. Mas como é que fica? Eu sou um pastor muito conhecido. Milhares de pessoas me veem, confederação com reunião de igreja me chamam, muito conceituado. Eu vou pregar isso que está aí, eu vou jogar tudo para trás. Quem eu serei, irmão? Quem vai ser eu depois disso tudo? Irmão, Deus é a tua porção. Amém. E Pilatos, o que aconteceu? Ele disse assim, crucifica. Seu sangue cai sobre nós, nossos filhos, irmão. Então, essa é a expiação dos judeus. É essa expiação que veio para nós, tá? E essa expiação é perfeita. Não foi um sacerdote que entrou lá com um animal para morrer por mim e por você, não. Foi o próprio Cristo que chegou no céu diante de Deus, pagou o preço por você e te limpou a tal ponto que você está justificado diante de Deus. E Paulo chega a dizer, se Deus nos justifica, quem nos condenará? Amém? Então, eles foram rejeitar isso aqui, nesses períodos aí da era lá no início da era, lá na igreja primitiva, eles rejeitam a expiação deles, eles falam que seu sangue cai sobre nós, nossos filhos, e eles já começam a ter sérios problemas, porque já lá no primeiro século, Tito, um romano, chega lá em Jerusalém, houve uma tragédia terrível, nós já comentamos isso aqui, eles são espalhados pelo mundo todo. Mas veja bem, se eles foram espalhados pelo mundo todo, então, e eles perderam a expiação, mas Israel não é reunido com toque de trombeta, não é? Você não concorda com isso? Não é? Para a festa, está faltando para eles então essa festa de expiação, antes da festa do tabernáculo. Agora, para a noiva gentia que recebeu a expiação, só falta qual festa? 2. E essa festa do tabernáculo para nós significa o quê? Mudança de corpos. Você deixa essa casa e você vai para outra. Só que quando você deixa essa e vai para outra, você não volta mais para essa, porque ali era só um tipo. Eles faziam as cabanas ali, depois eles voltavam para suas casas. Ficava 7 dias, voltavam para suas casas. Mas quando você deixar essa, Paulo disse que é uma transformação. O mortal se reveste da imortalidade. O corruptível se reveste da incorruptibilidade. Irmão, nós estamos quase chegando na nossa festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Que privilégio essa igreja teve. Eu digo a igreja de Jesus, né, no mundo todo, né? Mas muito bem, então, mas Paulo não falou que eles seriam reconciliados? Nós não lemos em Romanos, é ou não é? Que eles foram quebrados. Vamos botar que eles estejam aqui, os judeus aqui, ó. Aqui, nós entramos, né, os judeus rejeitaram aqui. Eles foram quebrados, então Deus quebrou, eles endureceram, escureceram a vista. Entra um povo gentil e recebe a expiação. Amém? Você recebeu a expiação. Então, por que hoje alguém rejeita em dizer que o sangue de Jesus está sobre a igreja? Irmão, o sangue de Jesus está em você sim. Você diz, como é? Aqui na expiação, lá no Velho Testamento, o sangue do animal era levado pelo sumo sacerdote. E Deus olhava o sangue, parava e perdoava eles. Mas nesse caso, esse sangue tem que estar em você. Esse é o sinal de Deus que os teus pecados foram perdoados. Deus precisa ver o sangue em você, em mim. Se Deus não vê, a sua casa não está marcada, não está protegida contra o anjo da morte. Mas quando Deus vê esse sangue em você, irmão, então Deus não vê os seus pecados. Você não entrará em condenação. Você saltou da morte para a vida eterna. Agora, por que Deus não exigia ver o sangue lá em Arão, em Moisés, em Miriam? Deus não via o sangue deles. Tinha que ter o sangue
o Arão entrava lá dentro do tabernáculo para oferecer o sangue, porque era sangue de animal. Deus não podia ver aquela vida. Hoje, esse sangue de Jesus derramado no Calvário, morrendo por nós, aquela vida sai do sangue de Jesus e vem de regresso à igreja. Então hoje, o sangue está aplicado na igreja por meio do batismo do Espírito Santo. Por isso, a igreja tem a expiação. Agora vamos aqui rapidinho. Vamos ver, são 7h15, dá tempo. Vamos com calma aqui rapidinho. Vamos ver se também... Vamos ver aqui já em Apocalipse, porque fala deles, tá? Apocalipse aqui, capítulo 7, olha aqui, ó. Olha aqui Apocalipse capítulo 7. Vamos ver se não fala. Agora lembrando que Deus tem um povo eleito, não tem? No caso, Deus trata conosco como indivíduo, não é isso? E trata Israel como um povo. Deus tem uns eleitos para ser salvo, que vão entrar. É ou não é? Vocês sabem o número deles? Porque quanto a judeu, ele dá número e tudo, né? 144 mil. Quanto a judeu, ele dá número, 70 semanas, tem data certa, tá? Tempo para o judeu, ele fala com Daniel, né? Então, na metade da última semana, ele abriu esse espaço aqui e entrou essa plenitude do gentil. Mas para Israel é certinho, 70 semanas. E o anjo disse para Daniel, são 70 semanas determinadas para o seu povo, né? Mas para o gentil não, você não sabe. Ele botou a data certa, tudo mais e tal. Mas para eles é. Então vocês acabaram de falar o quê? São 144 mil eleitos. É ou não é? Amém? Então, se são 144 mil eleitos de Deus, a Bíblia vai falar deles aqui. Vamos aqui em Apocalipse 7, rapidamente. Eu quero que vocês, assim, pela graça de Deus, aprendam, assim, pela Bíblia, né? Claro, baseado na mensagem, mas está dando para vocês entender como Deus está lidando com dois povos. Amém? Está dando para entender? Está dando para vocês entender que quando Deus lida com um povo, Ele não está lidando com o outro. No caso, povos, que eu digo que Israel como indivíduo. Mas enquanto Deus estava lidando com eles, vamos estar aqui no Velho Testamento, lidando que até a chegada de Jesus, cadê a gente? A gente não estava, o gentil da época lá não tinha nada a ver com a salvação, é ou não é? Mas quando Deus endureceu com eles, Deus parou com eles, aí começou a lidar com o povo gentil. E aí eles estão parados. Paulo chamou isso de endurecimento, tropeço que eles tiveram, endurecimento. Davi falou, porque Deus está agora tratando com o gentil. Deus não está lidando com ele, está tratando com o gentil. Mas lembre-se, Paulo falou que eles vão ser enxertados. Então, para eles voltarem para Deus, eles têm que receber a sua, o quê? Expiação, não é? Não é isso? E expiação não é o que Cristo fez no Calvário? Então eles têm que receber Jesus Cristo. É o que nós recebemos. A salvação veio por nós por meio de Cristo. E os judeus só recebem sua expiação quando eles receberem a Jesus Cristo como o seu Messias, sua expiação para eles. Porque não tem dúvida, aquela ali é perfeita. E nós entramos por ele. O Espírito dele está em você, porque Deus te perdoou em Jesus Cristo. Amém? Agora olha aqui, ó. Lembrando que aqui está falando em período de Apocalipse, João está vendo lá na frente, tá? Então João está bem distante lá da era de primitiva. João foi pela era de Efesianes, Mina, Pérgamo, Tiatira e tudo mais e tal. E João viu acontecimentos futuros. João viu algo aqui muito tremendo. Observe, Apocalipse 7 diz, olha, depois das eras da igreja e tudo mais, olha o que ele está vendo aqui na frente, ó. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra e o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? Agora, quando fala-se de vento, fala de guerra. Então, o que ele estava dizendo assim? A terra passou, você sabe que a terra passou pelo período de Primeira Guerra Mundial,
A terra passou pelo período de Segunda Guerra Mundial. João estava vendo, deu mostrando a João, que eles foram detidos porque tinha número de servos. Agora lembre-se, servos, sempre que você lê na Bíblia, servo trata-se de Israel. Filho está tratando de judeu. Então, seja assinalado na testa do servo do nosso Deus. Agora observou que também em Apocalipse capítulo 13 diz que a besta marca na testa, o diabo querendo imitar Deus, na mão e na testa. Então, agora aqui, dizendo no versículo 3, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado nas suas testas, servo do nosso Deus. Viu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são esses? Oi? Os 12 filhos de judeus. Não, sim, mas vocês concordam com o Célio que esses são judeus? São? Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Então todos concordam com o Célio, que são judeus, né? Não são gentios, certo? Certo. Então, nós não vamos ler aqui, mas como o Luiz Carlos disse, eles são das tribos. Aqui João já começa dizendo, 144 mil, versículo 5 ele fala, da tribo de Judá havia 12 mil, assinalado, da tribo de Rubi 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, 12 mil da tribo de Aser. Então eles são 12 tribos, né? E de cada tribo 12 mil, você faz o cálculo, dá 144 mil, certo? Então aqui está mostrando, realmente são judeus. E você preste atenção num detalhe aqui, que João foi bem certo em falar, viu o que ele mesmo dizia? Da tribo de Gade, da tribo de Benjamim, ele era judeu, ele conhecia. Então não são gentios, esses aqui são judeus, amém? Agora que se você seguir no versículo 9 depois, lá aí você vai encontrar os mártires na glória. São pessoas que vão morrer durante o período da tribulação, tá? E aqui são vários que vão morrer aqui, inclusive da Viginésia, né? Aqui já é um outro povo, uma multidão que não podia contar. João não sabia nem quem eram eles, mas disse que vieram de todas as nações, tribos e línguas. E João não conhecia. E foi dito a João que esses vieram de grande tribulação. Mas o nosso assunto aqui é esse judeu. Então nós encontramos aqui que tem 12 mil judeus, 144 mil judeus, que precisa ser assinalado o quê? Nas testas, não é? Agora, testa na Bíblia quer dizer o quê? Não entendimento? Então esse judeu estava sem entender. Está dando para você ver que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Eles não puderam ver a sua expiação, rejeitaram a Cristo, não tiveram esse entendimento, crucificam, não aceitamos esse Messias. Eles estavam sem entendimento, mas o amável Deus, por amor a nós, endureceu a eles para que a gente entrasse até o tempo que a plenitude do gentil terminasse. O tempo do gentil termina, então o que vai vir na mente deles? O entendimento de quem é Jesus Cristo. Verdade. Amém? Quantos aqui já leram a história de José? Levanta a mão. Não são todos, né? Mas isso retrata, tá? Isso retrata muito bem. A história de José do Egito retrata muito bem o que está acontecendo e vai acontecer. José, rejeitado pelos seus irmãos, tinha inveja dele, e eles não tinham inveja de Jesus, de que eles falavam, não vai em suas reuniões, né? Esse homem é ilegítimo e tudo mais e tal. Então, eles tinham inveja de Jesus. José era um homem espiritual e Jesus curava os enfermos, eles ficavam indignados contra Jesus e tudo mais. Rejeitaram José. José foi vendido para o Egito e José casou no Egito com uma moça judia, foi? Verdade. Dá atenta. Que moça que era? Não era judia, né? Era gentia, né? Egípcia, né? O seu pequeno de ver. Isso aí é amém, irmão. Isso aí tá bem atento, né? Então, José era judeu, mas ele foi lá para o Egito, vendido como escravo, e ele casa com uma moça lá, uma egípcia. Então o quê? É gentia. Todo mundo que não é judeu é gentil. E ele casou e Deus estava naquele programa, né? Aí teve família, não foi? Dois filhos e tudo mais. Ficou um homem muito poderoso, não foi? E depois a fome atinge a terra, os seus irmãos judeus foram até a terra, até o Egito para comprar alimento, e viram aquele homem poderoso, e ficaram assim, né? Tremendo. Aí José reconheceu eles, e vocês sabem, né? José disse, vocês têm mais um irmão, e seu pai, e tudo mais falando, e eles ficaram um pouco intrigados, mas não conseguiram entender, porque José falava por meio de um intérprete, né? Para eles. Mas José estava entendendo eles.
E até que José manda chamar todos eles, aí ele pede a todos que saiam da sala. Então não tinha, nem a esposa dele estavam ali, nem os filhos, né? Saíram e ele se declarou para eles: eu sou José, eu sou o vosso irmão que vocês venderam. E eles ficaram assim chorando muito, desesperados: o Senhor vai nos matar aí agora. Então ele disse: não, ele entendeu. Deus fez isso para preservar a vida, porque se José não fosse lá para o Egito, não interpretasse o sonho do rei e tudo mais, e Deus usasse daquela maneira, todo mundo ia morrer, porque foram 7 anos de fome, ninguém suportaria. Mas como sonho dado a Faraó, a interpretação trazida através de José, Deus deu a José a interpretação, salvou o Egito, e nisso seus irmãos vieram, foram abençoados também. Então Deus fez isso para preservar a vida. E o que o livro de Romano está dizendo? O endurecimento veio sobre Israel, eles endureceram o coração, rejeitaram o seu Messias. Olha Deus salvando vida, veio tirando um povo gentil, trazendo para a salvação, e quando ele vir se declarar para o seu povo, eles vão chorar, eles vão dizer: oh Senhor, mas aonde o Senhor adquiriu essas feridas? Está lá no livro de, não sei se é Zacarias, né? Aonde o Senhor adquiriu essas feridas? Oh Senhor, como pode o Senhor ser maltratado assim? Aonde foi? Aí ele vai dizer: na casa dos meus irmãos. Foi lá e foram vocês rejeitaram. Aí eles vão se desmanchar de choro e tudo mais. Aí Deus vai falar para eles que fique tranquilo, em outras palavras, né? Se isso não acontecesse, o Daniel, o Luiz Carlos, a Lenice e eu, ninguém seria salvo. Deus fez isso para preservar a vida entre nós. E nos deu vida eterna. Mas José estava com uma esposa lá, né? Uma esposa, ele era o governador da cidade ali, ó, homem poderoso. E ele tinha uma rainha que se sentava ao lado de Deus, uma mulher poderosa também. E sabe o que Jesus disse para nós das 7 eras da igreja, da 7ª era? Os que vencer, vão se assentar comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Isso é maravilhoso, né? Então aqui os 144 mil aqui, encontramos que nos períodos das guerras, ora, veja bem, eles não estavam assinalados. Mas lembrou você que lá no início eles foram espalhados por toda a terra? Então tinha judeu na Alemanha, lá na cidade, na terra do Hitler, né? Tinha lá na Europa, tinha em toda parte, judeu se espalhou para tudo quanto é lá. E eles se espalharam e eles ficaram bem, porque eles são pessoas, judeus então estavam bem estabelecidos. Inclusive, é dito, se você ler a história, que havia muitos judeus ricos. Você via aqueles judeus maltratados lá, mulheres, homens, no estado lastimável, mas você ia ver lá, eram juízas, eram advogados, homens que tinham dinheiro, e mulheres também. Mas o Hitler e outros, eles confiscaram os bens dele. O que adianta o homem ter dinheiro se a autoridade tira o dinheiro dele? Aí virou uma pessoa miserável. Você passava e olhava: pobres miseráveis, olha ali, estão presos. Oh, que vida, esses homens devem ser tão pobres, mulheres estão sendo maltratadas e mortos. Mas você vai ver juízes, advogados, homens de dinheiro. Mas Hitler chegou e confiscou: tira o bem deles, tira a casa deles, tira o bem deles, leva lá para o local lá de prisão. Então ficaram naquela condição horrível que estavam lá e foram mortos. Então, o que acontece? Aqui está dizendo, aqui está falando de uma situação de guerra. Olha aqui, de guerra. E diz: para esses ventos, os servos de Deus ainda não foram assinalados. Mas como que Israel vai ser assinalado e receber sua expiação? Se vamos dizer assim, tem os judeus aqui no Brasil, os judeus lá no Canadá, os judeus nos países da Europa, e que eles têm que voltar para a sua terra. Para receber a expiação, vem na terra deles. Entende? Então o que acontece? Aí aqui, nós vimos que ele não estava assinalado, mandou parar as guerras, e olha o que acontece aqui em Apocalipse 9. Olha aqui, ó. Apocalipse 9, versículo 13. Nós vamos parar com essa leitura aqui, tá? São 7:30. Apocalipse 9, versículo 13. Olha aqui, ó. Achem aí, só para vocês terem uma ideia. Aqui tem toque de trombeta também, né? Preste atenção que as trombetas, elas tocam para um ajuntamento. As festas, as solenidades, as trombetas tocavam e eles sabiam, né? Para guerra e tudo mais. E olha aqui essa sexta trombeta, ó. Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro,
que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esse assunto aqui está se tratando de judeus, tá? E tinham na época, aí na Segunda Guerra Mundial, uma média de 18 milhões de judeus foram mortos. Eram 18 milhões, mortos 6 milhões, tá? E o número dos exércitos, agora está falando dos exércitos, ó, dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim viu os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam, e tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças dos cavalos eram como a cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu das suas bocas. Eu não vou continuar aqui, mas até essa demonstração simbolicamente sobre a forma que eles matavam, você vai encontrar nas mensagens como o que eles usavam na guerra para matar, os canhões e tudo mais, a morte como os judeus eram, a forma como os judeus eram mortos, com gases e tudo mais, está tudo refletido aqui. Esse símbolo aqui, ó, cavaleiros com cavalos, nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, de jacinto, de enxofre, cabeça dos cavalos era como de cabeça de leões, de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Isso não é um cavalo natural. Então o profeta fala na mensagem, as festas das trombetas, que são demônios espirituais, né? Esses espíritos se levantaram e vieram terrivelmente e foram sobre esses ditadores. Você vê que a ira deles, principalmente contra o judeu, foi tremenda. Então eram trombetas que estavam tocando para o ajuntamento de Israel, porque Israel precisa receber a sua expiação, e a sua expiação seria na sua terra. Então, agora eu vou pular aqui, eu vou para o capítulo, deixa eu ver aqui. Aqui está, ó, Apocalipse 11, versículo 1. Aqui está falando agora, olha só. Então essas guerras acontecem, essas grandes perseguições para Israel. Agora você vê que trombetas estavam tocando, acontecimento num campo espiritual, e esses espíritos estavam se manifestando em homens de forma natural e demonstrando esse ódio, essa ira. O mundo todo foi afetado, claro, mas principalmente os judeus. As trombetas tocaram sobre o sexto selo, elas tocaram trazendo os judeus. Você vê que quando termina a guerra, 1945, por ali, 46, você vê que depois foi tal forma, os judeus foram afetados, que a união dos países, né, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vamos dizer, eles foram movidos ao ponto de estabelecer um lugar para Israel. Então Israel foi levantado como uma nação, acho que em 47 ou 48, sabe, mais ou menos? Foi em 48 eles tiveram sua primeira bandeira e foram considerados pela ONU como uma nação. De tanta dó que eles ficaram de Israel. Então, veja bem, Israel vai para a sua nação. Quem estava movendo tudo isso era Deus. Deus estava levando eles para receber a expiação. Olha o toque das trombetas no primeiro dia do 7º mês lá, para preparar eles para poder, estou falando lá do Levítico, né? O toque da trombeta antes da expiação. Então as trombetas soaram para Israel, foram as guerras, os ataques terrivelmente a Israel, que os judeus não estavam entendendo por que tal ira contra nós, né? Eles não entendiam, ao ponto que muitas pessoas, mexeu com muitas pessoas, teve gente que salvou a vida de muitos judeus, né? Tem aí um filme aí muito falado na época, um filme antigo, né? Lista de como é que é o nome do fala? Oi? Esse homem comprava, não é isso? É isso? Vocês viram esse filme? Diz que esse filme fala muito de... Ele comprava os judeus para não ir para não ser assassinado, não é isso? Ele gastou a fortuna dele, não foi isso? Ele comprava os judeus, que era dele, então não podia, né? Mas porque... que era alarmante a forma como eles matavam os judeus. Isso que é muito triste, né? Aqueles acampamentos que eles fizeram, aqueles presídios, para matar de todas as formas.
Então isso aí, eles estavam levando o toque da trombeta, aquilo veio terrivelmente contra eles não estavam entendendo a ira. Agora você observou, foram soltos 200 milhões de cavaleiros, tá? Eles vieram, e aí João disse, começa a dar a descrição, a cabeça deles como que era e tudo, e fogo que saía. Então eram demônios terríveis, eles vieram, tomaram esses ditadores. Esse era um demônio, diz o profeta na mensagem Festa das Trombetas, que era um demônio da Roma pagã, que estavam presos lá. Aqueles, no paganismo, eles matavam os cristãos igual Nero, outros mais. Olha, eles faziam de cristãos tocha humana, eles matavam, dilaceravam e tudo mais. Isso quando era Roma pagã. Mas quando ela se tornou Roma papal, aí por tradição cristã, então eles não puderam agir mais. Por quê? Eles diziam, não, mas imagina uma igreja, mesmo a igreja apostatada, com seus dogmas, mas tem tradição, né, seus dogmas, seus ensinamentos, suas festas natalinas. Imagina os demônios ali e matando dessas formas que mataram os judeus. Nós estamos presos por um sistema, preso por circunstâncias religiosas, né? Preso por causa dessas coisas religiosas. Mas eles foram soltos em ditadores, então eles saem por lá e expressaram, na forma que eles matavam os judeus, era a mesma forma que os pagãos matavam os cristãos lá atrás. Então o profeta fala nessa mensagem, eram eles estavam agindo, estavam presos dentro de forma religiosa e saem na Segunda Guerra Mundial e matam os judeus dessa forma. Mas veja bem, depois, aí Deus com isso traz os judeus para a sua terra. Aí eles foram tudo para a sua terra. Foram lá para agora, a gente sabe que tem a nação de Israel e tudo mais. Foram para a sua terra. E esses demônios migraram agora para o campo religioso. E eles estão irados. Sabe contra quem que eles vão vir agora? É contra a noiva de Jesus Cristo. Eles vão ser soltos em cima da noiva. E olha a forma, vocês viram aí os filmes, as coisas, a forma, olha aqui as características da aparência desses demônios. Por isso eles agiam daquela forma. Então vão vir contra nós, contra a noiva. O profeta diz que eles vêm contra a noiva. Por isso eles estão montando o concílio mundial de igreja, porque eles são religiosos, e vêm terrivelmente contra a noiva. Quando vem pressionar a noiva, ela sobe, ela sai, porque ela recebeu a sua expiação. Então ela não tem nada para purgar na tribulação. Ela sai e vai embora. Quando ela vai embora e ele não alcança mais ela, ele se volta contra o resto da semente. Ele se volta contra as virginécias. Pessoas que ouviram a mensagem, estavam esperando um rapto e não foram no arrebatamento. Aí essas vão encarar terrivelmente. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Porque eles também perdem essa expiação. Agora, a igreja limpa pelo sangue de Jesus, ela não pode ser purgada na tribulação. Mas aí aqui, para a gente terminar, em Apocalipse 11, aqui eles já estão na terra, tá? Apocalipse 7 está dizendo que eles precisam, tem que se parar as guerras, senão vai matar todo mundo, né? Primeira Guerra Mundial, se não para, né? E a segunda também, né? Foi a segunda que parou de uma forma misteriosa, ou foi a primeira? Que parou no mês 11, lembra? Ninguém disse para parar, e alguém ouviu a notícia para parar, e foi Deus que disse, pare as guerras. Ele tinha que assinalar nas testas os servos do nosso Deus, né? E tinha gente também nesse período, né? Mas aqui eles já foram, aqui, terminou aqui a Segunda Guerra Mundial, aqui até Apocalipse 9 está no acontecimento das guerras, da Segunda Guerra, né? E tudo mais, a ação desde a primeira e a segunda foi mais terrível, né? Os judeus vão para a sua terra, e olha o que acontece aqui no Apocalipse capítulo 11. A noiva não está mais aqui. Apocalipse capítulo 11 diz, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não meça, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ó. Darei poder às minhas duas testemunhas, olha aí, testemunha, e profetizarão. Então são profetas, tá? Você está dizendo, darei poder e profetizarão, são profetas. Profetizarão por 1260 dias. Esse 1260 dias, você fizer o cálculo, está aqui, ó. Eu até botei aqui em cima, ó, na Bíblia, ó, 1260 dias, igual a 42 meses de 30 dias. 1260 dias é igual a 42 meses de 30 dias, que dá 3 anos e meio. Lembra lá nas 70 semanas de Daniel? Lembra? Cristo teve ministério de 3 anos e meio, faltava 3 anos e meio? Então, a última semana, testemunho que profetizarão por 1260 dias, vestida de saco. Essas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra
Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas, 2 profetas, tá? Esta tem poder para fechar o céu para que não chova. Qual o nome dele? Elias. Elias, concorda com os carros? Pode dizer amém aí? Amém. Ah, bom, Elias, né? Esta tem poder para fechar o céu para que não chova no dia da sua profecia. Aí está falando do outro. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Quem é esse? Moisés. Então, muito bem. Se é Elias e Moisés, olha só, esses 2 profetas do Velho Testamento. Você acha que Israel vai ouvir um pastor ou um profeta gentil? Israel tem que ouvir profeta da sua própria terra. Veja bem, eles estão ali, e veja que eles estão na cidade santa. Leu aqui que os gentios estão pisando na cidade santa? Eles estão em Israel. Se eles estão em Israel, e Israel é levado pelas trombetas para voltar para sua terra, veja bem, o que eles estão fazendo lá? Eles vão pregar para esses 144 mil, e eles serão assinalados com estas mensagens. Amém? E aqui no Apocalipse 14, agora, quando fala de cordeiro na Bíblia, quem é? Não é Jesus Cristo? E Israel rejeitou quem? Não é Jesus Cristo? Então, associar judeu com Jesus Cristo não tem como, tem? É rejeição. Mas olha aqui então, ó, Apocalipse capítulo 14, ó, versículo 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Quem é esse que você falou? Não é Jesus Cristo? Amém? Amém. Ó, e olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. E com ele, leia para mim. 144 mil. Que em suas testas tinha escrito o nome dele e de seu pai. Dá para vocês entenderem alguma coisa aqui, não dá? O cordeiro está ali, Cristo, e os 144 mil e o sinal na testa deles, no entendimento. Amém? Então veja aqui, se concluiu, irmão. Testa é entendimento. Eles estavam junto com o Cordeiro, eles estavam junto com Cristo. Vai lá tentar falar com um judeu para aceitar Jesus como Cordeiro, para você ver se ele vai te ouvir. Mas aqui, depois que esses profetas pregam para eles, depois que eles são levados pelas trombetas que tocaram e empurrou eles para a sua terra, depois que Moisés e Elias chegam lá e trazem ensinamento para eles, e o entendimento deles se abre, eles compreendem tudo, então eles já estão aqui no Monte Sião. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e de seu pai. Amém? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista que tocava com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres. O que é a mulher na Bíblia? Então nenhuma igreja conseguiu botar a sua doutrina na mente desses 144 mil. Mas se você for lá em Israel, você vai encontrar que lá tem evangelismo lá. Tem ou não tem, Charles? Lá tem a coisa a mesquita de Omar lá. Tem ou não tem? Não tem vários ensinamentos? Mas esses homens aqui não receberam nenhum desses ensinamentos. A Bíblia diz que eles não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com igreja. Ó, 144 mil que foram comprados. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Isso quer dizer, nenhum ensinamento errado, ou seja, nenhum fermento, nada estava neles. Veja bem, virgem. Esses são os que seguem aonde você ia botar, aonde os caras, a gente ia entender, se o judeu seguindo o cordeiro, mas viu? Eles já tinham um entendimento e já estava assinalado. Esses que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o cordeiro. Amém? Israel recebeu o seu sacrifício. Ora, irmão, é ele mesmo, esse sacrifício mesmo. Estamos diante de cumprimento de profecias. Eles não sabem, o mundo não sabe, mas você sabe que você é a noiva de Jesus Cristo. Eles não sabem por que disso, porque aquela
guerra começou, foi dito, pare a guerra. Veja bem, depois vem aquela segunda guerra, e veja como que os judeus foram maltratados, e os judeus empurrados, proclamados como uma nação. Eles não estavam entendendo. Deus estava cumprindo profecia. Está pertinho deles receber a expiação dele, mas o povo que recebeu a expiação está perto de receber, de ter a sua festa de tabernáculo. A mudança de corpo. Então temos que estar preparados. Então você pode observar quantas coisas já têm se cumprido aqui nas Escrituras. Esse Apocalipse 9 aqui, e você vê que as pragas, as trombetas tocam, como contamina as águas, os mares, mas em parte, né? Não é totalmente. E você vê como a própria ciência aí está falando sobre a contaminação das águas, as mortes que há na natureza, no mar e tudo mais e tal. Então, irmão, isso aqui é uma parte também bem profunda, né? E levaria bastante tempo para explicar. Mas o assunto nosso é a festa das trombetas para Israel. E agora lembre-se, o profeta disse que Israel é o relógio de Deus, tá? Então, observando Israel, se eles já estão na sua terra, estão perto de receber a sua expiação, eu e você temos que estar muito perto de tocar de casa, de tabernáculo. E depois, Paulo disse, nem todos dormiremos, todos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Amém? Por isso? Amém. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Deu para os irmãos entender, mais ou menos? Isso aí é um dos mistérios, tá? Um dos mistérios que o sétimo anjo veio revelar foi o endurecimento ao seu próprio povo, Deus, a Israel, e a salvação dos gentios. Isso aí, ter esse entendimento, isso é um dos mistérios revelados. Então, olha aí a programação de Deus. Então, estamos numa grande expectativa de uma noiva sair da frente para que os judeus venham receber a sua expiação. Agora, se é a mesma expiação e o entendimento deles se abriram para compreender que Jesus Cristo é Deus, então, sabe que é uma mensagem que eles vão ouvir? Essas que vocês têm ouvido cada domingo. Esse ensinamento chegará para Israel e eles receberão o sinal em sua testa. Mas em você o sinal já está aplicado. Vamos ver se dá para a gente cantar um hino. Vamos ficar de pé antes de orarmos para o término. Aquele hino da oliveira, hein? Tem no cântico, tem? Era uma oliveira e um ramo quebrado. Zambujeiro bravo. Vamos cantar esse hino. Depois a gente vai orar para o término, né? Se achar um número aí, você me fala. Tem um cântico aqui. E lembre-se, ore, continue orando, irmão. Ore pelo irmão Stefano, esqueci de falar aqui também, né? No sábado, nós estivemos lá. Infelizmente não deu para a gente chamar todos os irmãos, falta de condução, né? Só foi um carro e não tinha mais vaga, né? O Célio tentou ir, mas não conseguiu a folga. Então não foi possível. Mas ore por ele está animado, ele quer construir, tem um local lá para reunir o pessoal, né? Ora pela vida dele, né? Pela família, pela esposa. E continua orando por essas pessoas, né? Que têm pedido oração. Os irmãos de Itaperuna. E talvez, irmão, não tenho certeza, eu vou confirmar durante a semana. Talvez no próximo sábado a gente vai estar lá em São João de Meriti, né? Parece que eu disse para o irmão que esse sábado passado não era possível. Então talvez o próximo sábado. Aí os irmãos já tiveram aqui, né? 340? Então, tem aqui. Então ore, irmão. E se for confirmado, a gente vai botar no grupo. Aí vamos ver se a gente faz o esforço de todos nós estarmos lá. Eles vieram aqui, né? E eles disseram que quer nos dar uma boa recepção, que foi muito bem recepcionado, preocupado com a alimentação, com tudo, né? Eu disse, irmão, não preocupa com isso não, isso é o de menos, né? O importante é o companheirismo. Mas disse, não, nós fomos muito bem recebidos, tudo mais. Mas aí nós vamos confirmar então, né? Durante a semana, né? Vou ver se eu consigo falar com ele amanhã. E a gente confirma. Tá bom? E ore pelos irmãos de Itaperuna também. Vamos ver se dá pra gente cantar esse hino. Vamos ficar de pé. Esse hino fala exatamente assim, do Romanos capítulo 11, né? Oliveira verdadeira. Aqui está lá maior, né? Era uma oliveira, um ramo quebrado,
eu dar fruto e enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira. Oliveira verdadeira. Jesus Cristo é. Diga de coração. Nele eu fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto? Posso eu dar fruto e enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, mas não vivo eu. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A última vez, Cristo é oliveira. Cristo é oliveira, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Palmas para Jesus, ele merece. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, damos graça, porque o Senhor nos enxertou em Cristo Jesus. Em mim dareis frutos. Ó Pai, obrigado por isso. O endurecimento vem em parte de Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Mas em toda a história da Bíblia, desde Gênesis até o final, sempre ele falou de uma noiva, uma parte, lá na mente, na parte de trás da mente de Deus, os seus pensamentos. Você estava lá, eu estava lá, você estava lá. Aleluia! Jó estava lá, todos estavam lá. Senhor, obrigado. Vivemos nesse tempo, mas hoje nós entendemos que fazemos parte desse plano. Pai, a dar-nos graça. Agora, quando tudo está se terminando, uma noiva sendo recolhida, uma noiva sendo aprontada para o arrebatamento, a trombeta, ao toque da trombeta do sétimo anjo toca, reúne a noiva eleita. Reúne a noiva eleita, Senhor. Abre os mistérios de Deus. Transfere rápido para ela. E ela vai embora. E a mensagem chega para os judeus. Eles são assinalados, ó Deus. A noiva estará ali por 3 anos e meio. Depois ela volta com Cristo. Tudo estará terminado. Estamos esperando a festa para nós. Festa dos tabernáculos, Senhor. Assim, leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, um sono de paz. Olhe por todos os pedidos de oração, ó Deus. As pessoas que queriam estar aqui que não puderam, outros doentes, enfermas, já foi orado. Mas hoje, agora nós podemos entender que nós somos redimidos. Ele é redentor. Se Ele é redentor, Ele vem redimir. Jesus só veio atrás daquele que se perdeu. Ele veio buscar. Nós estamos de volta para Deus. Nós somos da família de Deus. Nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Nosso tempo aqui é só um período. Você não é daqui. Você está indo embora para a sua casa, sua pátria celestial. Sua verdadeira família está te esperando. Glória a Deus por isso. Se você for na frente, você virá milhares dizendo: querido irmão, foi bom você ter vindo. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, Pai. Dá-nos graça. Mantenha seu testemunho. Sirva a Deus. Venha adorar com alegria. Você faz parte. Você agora entende. Não é mais sombra. Chegou o que é perfeito. No que é perfeito nós estamos. Em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim, nós somos gratos e pedimos que o Senhor continue conosco, porque sabemos que estamos de passagem por essa terra. Um pouco tempo aqui estarei. Deus abençoe a cada um. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Dê um abraço, seu irmão. Tô de passagem nessa terra.
um pouco tempo aqui estarei, sou peregrino, estrangeiro, daquela casa onde a voltar. Seu sonho e o caminho tem limpado, logo ao meu lugar regressarei, abraçarei os meus amados, ó meu Jesus, voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, aí tem a minha identidade, minha morada está no céu. De glória, Ele foi me preparar. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tem a minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele foi me preparar. Corpo de glória, corpo de glória, Ele foi me preparar. Palmas para Jesus, dá um abraço, meu irmão. Obrigado. Sexta-feira estamos aqui a partir das 19 horas, sexta-feira, 19h30, né? Deus abençoe.